A segunda possibilidade, nós deixamos no ar esta pergunta que o professor de grego vai nos responder agora. A gente vai direcionar essa pergunta a ele, que eu também não sei e estou aqui para saber. Você também que está no outro lado aí, talvez, não sei, mas talvez você tenha também essa dúvida. Professor Antônio Marcos, a alma que pecar, essa morrerá, diz a Bíblia. O texto está se referindo, morrerá, está se referindo ao pneuma, ao soma ou ao psique? Boa pergunta. Meus irmãos, precisamos deixar bem claro que qualquer doutrina bíblica, qualquer interpretação bíblica, ela tem que estar respaldada por toda a Bíblia e não apenas por um versículo ou por outro versículo, senão vai acontecer o quê? Aquele texto fora de contexto vira pretexto, não é? Quando a gente pega uma passagem e quer utilizar ela para defender algo que a Bíblia toda não ensina. Esse texto fala sobre o ser humano como uma pessoa completa. A alma aí ela vai, de certa forma, simbolizar todo o ser humano. A alma que pecar, essa morrerá. O que acontece? A Bíblia fala de 3 mortes. Morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física é a morte que cabe ao corpo, a soma. A morte espiritual e a morte eterna, ela cabe à alma e espírito, a parte imaterial do corpo. Então, se alguém morrer sem Jesus Cristo, se alguém morrer sem nascer de novo, sem ter sido regenerado, a morte física, essa pessoa, consequentemente, terá uma morte eterna. E o que fará essa morte eterna? Qual parte do corpo estará a morte eterna? A alma e o espírito. Quer dizer, você está me dizendo que nesse texto a gente pode dizer que o homem pode acreditar na tricotomia. O homem é corpo, alma e espírito. Uma pergunta bem interessante. Existe uma dúvida e um debate acerca quais partes compõem o corpo humano, não é? Ou uma vida. Se corpo e alma e espírito, 3 partes, tricotomia, ou se corpo e alma / espírito, dicotomia, como se alma e espírito fizesse parte de uma única unidade. Através desse texto nós não sabemos dizer. Na verdade, hoje não existe um consenso acerca disso. Se o homem ele é um ser tricotômico ou dicotômico, não é? A Bíblia, determinados textos, dá a entender que existe uma tricotomia, já outros textos dão a entender que existe uma dicotomia, então não existe um consenso. Pelo grego, a gente não tem como chegar a essa conclusão. Então, veja, eu não digo que seja uma contradição, porque nós temos na Bíblia, ela é composta de 31.105 versos. Uhum. E eu não vi até agora nenhuma contradição entre eles. No entanto, a alma, às vezes, é sinônimo, né, de espírito. Então, a Bíblia leva você para usar essas duas tangências. Então, se a alma que pecar, essa morrerá, então dá um caso interessante. Como você está dizendo aí, que no grego a explicação aí é meio complicada. Mas veja, o apóstolo Paulo, um anfitrião do cristianismo, ele coloca o seguinte: ainda que o espírito, lógico, ainda que o espírito peque, ninguém sabe até agora, claro, explícito, para dizer a alguém que nos pergunte, quem é que naturalmente peca? É o soma? É o psique? Essa pergunta é meio complicada. Eu até me esqueci do outro. O soma, o psique e o pneuma, né? Então, quem é naturalmente que peca nesses 3? Porque o que vai para o inferno, como Cristo falou, lá no capítulo 21 do livro do Apocalipse, verso 8, você vai para o inferno eterno. Ali você vai sofrer ali por uma eternidade. Então, quem é que vai para o inferno? A alma, o corpo ou o espírito? Uhum. Eu acredito que a gente não pode tentar fazer uma separação de cada aspecto, de cada parte do corpo humano.
A gente sabe que Apocalipse fala também de uma segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, né? Então também podemos crer que além da alma, do espírito, o corpo também irá. Não é? Já outros pensam diferente, pensam, olha, ali o corpo, a ressurreição não é uma ressurreição literal, mas é um chamamento da alma e do espírito para receber uma punição eterna. Como eu falo, a alma que pecará, essa certamente morrerá, indica uma vida, uma pessoa, a totalidade de uma pessoa. A gente não pode tentar separar esses aspectos da vida humana, porque a gente pode cair em erros, em falácias, tá entendendo? Por exemplo, quando a gente fala de corpo, o corpo peca? Você está me perguntando. Estou te perguntando. A pergunta agora é, voltando, o corpo peca? Eu acho que, biblicamente falando, o corpo vai pecar, porque se você adultera, você não está adulterando com o espírito. Tá. Tá? Mas esse corpo que você aí está se referindo, é a matéria? Olha, eu podia dizer... O coração, o intestino, os sim, olhos, sim. peca? São os órgãos que pecam. E Jesus Cristo falou nesse assunto. Ele falou lá em Mateus. Ele disse o seguinte, que do coração é que sai toda essa coisa aí. Tá. Adultério e tudo mais. Mas o coração que Jesus fala naquele momento é o íntimo, as intenções, ou o órgão que bombeia o sangue que está pecando? Pense no órgão humano, certo, fisiologicamente falando. Aquele que o cardiologista vai lá e faz uma ponte de safena, faz uma cirurgia. É esse coração que Jesus está falando? Ou é das intenções que tem dentro de nós, que aí Jesus ele vai, de certa forma, usar uma outra palavra representada por coração? Agora, você está me levando a pensar de que a alma, porque a ciência diz que é a alma, quer dizer, é o psique, ele está dizendo, a ciência diz. Jesus Cristo diz, falando nesse assunto, que é o coração. Ele é do coração, ele está falando do órgão que está dentro de você. Ele não fala do órgão. Não? Não. Quando a Bíblia fala do coração, até mesmo às vezes o texto para nós é traduzido do coração, mas para o judeu é das entranhas, do intestino, É algo mais... onde está a sede das emoções, a sede das intenções, a sede dos desejos. Então quando o texto fala que se um homem olhar para uma mulher com olhares impuros, esse adulterará, o olho ele serve como um canal. Mas esse canal ele vai para as intenções, para os desejos, para a sua vontade, para dentro. O coração no sentido não do órgão físico, mas daquilo, do nosso interior, onde está ali alma e espírito, é que onde ali existem as inclinações para o pecado, onde existe ali a vontade de querer fazer o que é mal. Então a gente precisa ter esse cuidado. A gente vai ter que separar agora a alma e o coração. Quer dizer, quando Jesus Cristo falou sobre essa questão, ele disse que as emoções vêm do coração. Tá. E quando você diz que é a alma, quando alguém diz que é a alma, é o psique. É bem interessante esse aspecto porque existe o que nós chamamos de figuras de linguagem, certo? Você acha que as suas vontades e seus desejos vêm do órgão coração ou da sua mente? Eu acho que o coração, ele sente. Porque quando você tem qualquer problema, qualquer dor, bota logo a mão no coração. A mente, você não dorme à noite, ela fica ali importunando o tempo todo, mas a verdade é que todos os dois trabalham. Não, trabalha. Mas o coração, como órgão humano, como aquele que é o principal órgão do sistema cardíaco, ele não fala, né? Ele não tem sentimentos. Jesus Cristo diz que, a ciência diz que os sentimentos são aflorados através do psique, da alma. Isso. Né? Mas aí, que palavra poderia ser usada para aquele contexto, para que aqueles ouvintes pudessem entender que dentro de nós existem desejos, vontades, sentimentos, emoções? Ele usa a palavra coração. É mais fácil de se entender. É mais fácil de entender para nós hoje. Pois é. Mas é o coração literal? Não. Mas a parte interior nossa
que é simbolizada pelo coração. Essa questão... Mas é como eu falei, não podemos também fazer separações. Olha, até aqui é corpo, até aqui é alma, até aqui é espírito. Se a gente começar a pensar nisso, a gente pode cair em erros, em problemas que relacionam à antropologia, né, o estudo do homem. Tem esse aspecto. Você falou em antropologia, me lembrei agora de que a sociologia e a antropologia dizem uma coisa que até hoje está no ar, para mim. Ele diz, assim, a sociologia diz que o homem é um ser sociável, né? Então eles só andam em grupos, não sei o que lá e tal. Mas eles se esquecem de que onde tem galinha, tem só galinha. Tem só galinha, tem só frango, tem só pinto. Onde tem porco, tem só porco, sem porco e tudo mais. Onde tem zebra, é uma manada de zebra. E onde tem gado, é uma manada de gado. O homem também é assim, quando termina o culto, suponhamos que você vá para o culto, vai ser para onde? Para uma Câmara de Vereadores, uma reunião qualquer. E quando termina, as mulheres se juntam lá. Um grupo de mulheres. Mas se junta um grupo de homens. Mas se você olhar para a rua, também tem um grupo só de cachorro. Então, a ciência se esqueceu, ou a sociologia, de que agrupar essa manada toda, essas criaturas todas, tanto seres racionais, quanto seres também irracionais. E também são grupos, pessoas que sabem juntos, né? Sociáveis também. Sociáveis, o que você acha sobre essa questão? É um aspecto muito interessante, não é? O desejo de viver no coletivo. Sim. Não é? O coletivo, os animais vivem, as pessoas vivem, e gostam de estar juntas, principalmente pessoas que têm a mesma afinidade de gostos, de ideologias, de cosmovisão, alguns com objetivos específicos. Né? Nós temos aí grupos defensores da natureza, outros grupos defensores de uma ideologia política, e nós, como crentes, temos o nosso grupo, né? Aqueles que têm o propósito, o desejo de servir a Deus. Por isso que a gente se entende tão bem. Pois é. Né? A gente se entende tão bem. Porque o mesmo objetivo que o Senhor tem é o mesmo objetivo que eu tenho. Adorar a Deus, servir a Ele. O desejo por orar, o desejo por ler a palavra, meditar na palavra. Né? Então são grupos que se reúnem com objetivos semelhantes. O mesmo objetivo de fazer isso. Não quer dizer que sempre todos concordam em tudo. Claro que não. Mas que geralmente os aspectos principais concordam sim. Essa diversidade de opiniões ou de pensamento já vem desde o passado. Nunca chegou-se a um denominador como que todos, juntou-se ali Lutero, Calvino, Giordano Bruno, não sei o que lá, uma série de pessoas importantes, e discutiram sobre o batismo. Ainda hoje é o mesmo problema. Ninguém sabe que idade pode se batizar alguém. A Igreja Batista, essa igreja que você está vendo aí agora, ela batiza aos 10 anos de idade. Mas os congregacionais batizam com 12, 13, que é a idade do judeu, né? A mulher com 13 e o homem com 12 e tal. Já a Maranata batiza com 14, 15. Quer dizer, essa confusão, essa questão, essa divergência, ela já vem do passado, não foi resolvida, também hoje também não é. E não vai ser nunca. Não vai ser, não será não nunca. Vai ser nunca. Mas você falou aí de cosmovisão, você me levou a fazer uma pergunta interessante. Quer dizer, sobre o cosmos, o cosmos em grego, né? Isso, cosmos, o mundo. Isso. E você vê que o pai disse assim, eu amei ao mundo de tal maneira e tal. Você já conhece o texto. Então já assiste isso, não ameis ao mundo. Você quer dissertar sobre essa questão? Sim. Nem toda palavra ela tem o mesmo significado, o mesmo sentido, certo? Precisamos entender que na língua grega é da mesma forma. É o que nós chamamos de polissemia. É uma única palavra com vários sentidos. Tem nada com leucemia. Não. Polissemia é uma palavra com vários sentidos. Quando lá em João diz não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, nós sabemos que ela se refere a esse sistema que é dominado, que é guiado pelo maligno. Quando você diz maligno, você está dizendo o quê? Você está dizendo Satanás, o diabo. Isso. O mundo que é referido lá por João, que a gente não deve amar, é esse mundo, esse sistema que está sendo guiado, dominado pelo maligno. Agora, quando Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna,
Ali ele está falando de um mundo, de um grupo de pessoas pelo qual Jesus deu a vida por eles para que eles pudessem ter a vida eterna. Você está fazendo essa metáfora aí, no começo você fez a metáfora, o seguinte, que eu estou pensando agora o seguinte, que é como o verbo tomar. Você toma uma Coca-Cola, você toma um assento, você toma uma posição. Isso. Então, é a mesma palavra significando Na Bíblia, várias vertentes. mundo pode ser descrito de vários aspectos, pelo menos 5 aspectos diferentes. Quando diz lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele criou ali o mundo, não foi? Foi, mundo físico. Mas ali fala do mundo físico, muito bem. É o primeiro aspecto. Mas existe um mundo ao qual a Bíblia fala se referindo à humanidade. Então não está se referindo aí à criação no todo, mas à humanidade. Mas também fala sobre um mundo que é dominado pelo maligno. O mundo jaz no maligno. Então veja aí pelo menos 3, mas ainda tem 4, 5, uma quarta, uma quinta possibilidade de mundo. Então por isso que a interpretação bíblica é importante. Nessa passagem, nesse versículo, esse mundo aí se refere a quê? Então quando a gente faz uma boa interpretação, a gente não corre risco de dizer que a Bíblia tem erros, ou tem discrepâncias, ou tem contradições. É porque o leigo, ele não entende hebraico, não entende aramaico, não entende do grego e tal, ele lê e ele faz sua própria interpretação. Aí, mas ele não entende essas línguas. Uhum. E aí que no grego quer dizer uma coisa, no hebraico quer dizer já outra coisa. Assim, eu estou me lembrando agora de Salomão. Salomão, ele disse que a alma fica no céu, a alma fica para lá. E de lá não tem mais pensamento, ela está lá, tranquila. Já Jesus Cristo lá no capítulo 5 de Mateus, verso 22, se você chamar com o seu irmão Raca, até eu queria me perguntar também sobre essa questão. Se trefa e Raca são a mesma coisa. Mas deixa eu concluir a primeira. É de que lá no inferno, Jesus Cristo diz que tem fogo. O bicho não morre. Ele é meio bravo. O Yahshua é meio bravo. Ele diz que tem fogo. Salomão diz que a alma está lá, que inferno quer dizer Hades, no grego, ou não? Né? É interessante que no Antigo Testamento, algumas palavras que para o Novo significam inferno, para o Antigo é sepultura. É o Hades. Isso. Então a gente tem que ver e entender também, é a mesma coisa de mundo. Que tipo de Sheol, que tipo de Hades está se referindo, né? Uhum. Se realmente é um local de sepultura, um local de morte, ou realmente está se referindo ao inferno. Eu vou fazer essa pergunta para você. Está escrita aqui, ela é muito complicada para mim, para você não. Eu convidei o senhor para vir aqui e falar sobre grego. O homem está falando sobre tudo no mundo. É complicado no meio de campo. Mas veja bem, ela está dizendo o seguinte, que professor Antônio Antônio Carlos, melhor dizendo, aqui tem AC, eu ainda botei Marco. Estou trocando agora o C por M, não pode ser um negócio desse. Então veja bem, a vida traduzida para o grego é Zoe. Então essa vida aqui que ele está falando, está se referindo, Jesus Cristo disse que eu dou a vida eterna. Você quer dissertar sobre essa posição aí? Sim. A Bíblia fala de 2 destinos finais. O primeiro é a morte eterna e o segundo é a vida eterna. Certo? A palavra vida, na verdade existem 2 palavras gregas para vida. Zoe e bios. De onde vem a palavra biologia. Essa daí já é no português. Bios, mas é uma palavra grega. Bios é uma palavra grega. Então traduzir... Bios, vida, logia, estudo. Estudo da vida. Agora, qual vida é a vida que se refere a bios? A vida das criaturas, dos seres viventes, dos animais, de nós como seres humanos, da natureza. Isso é a bios. Zoe tem muito a ver com a vida espiritual. Ou seja, quando alguém morre, ele perdeu a Zoe, perdeu a vida. Porém,
Para aqueles que morrem em Cristo, existe uma vida eterna. Foi a que Cristo prometeu. Isso, a que Cristo prometeu. Então tem mais a ver com o aspecto espiritual do que com o aspecto físico, humano, natural. A gente não pode, eu vou até interrompê-lo agora, queria responder mais. Perguntar uma coisa a uma pessoa assim, eu vou dar uma noite todinha que ele vai responder naquele mesmo assunto. Mas veja bem, Deus deu, eu sei que eu estou extrapolando aí o tempo aí, mas a gente vai encerrar agora. Deus deu ao homem duas naturezas, inclusive ao primeiro casal. Ele pecou com a natureza ruim, ou pecaminosa. De quem é a culpa então? É dele que deu a natureza ruim ao homem ou o homem que desobedeceu? Quem vai pagar essa questão aí? Olha, eu não concordaria que Deus criou o homem com duas naturezas, uma boa e uma ruim. Certo. Teologicamente falando, eu não concordo, certo? Deus criou o homem, um ser com uma natureza sem pecado. Perfeito. Perfeito. O texto é bem claro. Quando Deus cria a lua, o sol, as estrelas, foi bom. Quando ele cria o homem, ele foi muito bom. Ele colocou muito na frente. Muito bem. Isso foi muito bom. Então o homem, ele foi criado com um livre-arbítrio para obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Mas sua natureza era perfeita, sem pecado. Ele, nesse livre-arbítrio, ele resolveu desobedecer a Deus. E aí sim, ele ali recebe uma natureza pecaminosa. E todos os descendentes de Adão e Eva, eles nascem com uma natureza pecaminosa. Eles nascem pecadores. A Bíblia tem vários textos que falam sobre isso. Eu vou interromper você agora porque a gente vai encerrar. Eu vou ouvir você até a noite toda. Veja bem, Paulo disse, eu pequei, o que eu queria fazer de bom não faço, ou não fiz. Uhum. Mas o que eu não queria fazer, isso é que eu fiz. Quer dizer, com a natureza ruim. Uhum. Mas eu entendo de que você, qualquer ser humano, pode dominar a natureza ruim. Porque Daniel, ele dominou. Uhum. E no capítulo 8 de Romanos, verso 14, ele disse que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Sim. Então o Espírito sempre nos guia por um caminho adequado, um caminho bom. É como se você fosse no ônibus e abrisse a porta do ônibus e saltasse. O motorista não é culpado disso. Foi isso que aconteceu. Mas você não vai responder agora não, porque eu vou a noite todinha, a gente já encerrou ali. Olha, eu queria agradecer ao professor Antônio Carlos, né, assim, agora acertei, Antônio Carlos, que está conosco nesta noite e tirando várias dúvidas aí, que você está no outro lado, está nos ouvindo. Mas nós vamos trazê-lo aqui outra vez e ele vai nos explicar o que ficou faltando agora. Quer dizer, não por parte dele ou por mim, mas pelo tempo aí. Pelo tempo que é escasso. Eu quero agradecer a você e outra hora nos encontraremos. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Deus continue.